exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Olá, estamos aqui de volta para mais um momento, por mais um culto onde nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, juntos aqui meditando na palavra do Senhor e sermos grandemente abençoados, enriquecidos pelo conhecimento da palavra. Por que enriquecidos? Porque todas as vezes que a gente para meditar a palavra de Deus, nós ganhamos mais do Senhor, nos aproximamos mais da presença de Deus, amém? E eu quero pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5, e eu já vou começar lendo, eu vou ler apenas alguns versículos, e eu quero já começar ressaltando que é uma mensagem que Deus tem trabalhado no meu coração acerca de algumas coisas, Deus tem falado comigo e é assim que Deus me usa, Deus me usa para transmitir um pouco do muito que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida. E o meu desejo e minha oração é que você seja ricamente enriquecido do conhecimento de Deus, da presença de Deus, e seja assim abençoado, amém? Capítulo 5 do Evangelho de João, no verso 3 diz assim: multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água, e a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Eu já estou lendo o versículo 4, verso 5. Um dos homens que se achavam ali, paralítico, estava paralítico há 38 anos, só até aqui, depois eu vou dar continuidade. É uma palavra simples, mas Deus é um Deus simples, a palavra dele é simples. E é assim que Deus abençoa, na simplicidade. Ele é todo poderoso, mas Ele fala na simplicidade, amém? Aqui fala de um tanque de Betesda que tinha nessa cidade, e tinha todo tipo de doente ali, coxo, cego, paralítico, inválido, e eles ficavam em torno ali, próximos a esse tanque chamado Betesda. E esse tanque ali com água, eles ficavam todos na expectativa de que quando o anjo descesse e movimentasse aquelas águas, mas tinha que ser a primeira pessoa que entrasse naquela água depois do anjo movimentar a água, ela era curada, não importa do que fosse, não importa a doença que fosse, mais simples, a mais grave, não importa, a pessoa era curada. Então você imagina na sua cabeça a disputa que não era daquelas pessoas ali, quando o anjo vinha e movimentava aquela água para entrar lá dentro, porque é só o primeiro que era curado, como nós vimos aqui, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando, não eram todos os dias, e agitava a água, e a primeira pessoa desceu no tanque, depois disso, ficava curada. Então olha para você ver que coisa, devia ser uma disputa muito grande.
Quando o anjo chegava ali e agitava aquelas águas, o que isso representava? Pastor, o que isso representava? Representava aqui uma oportunidade. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu quero fazer aqui uma breve, chamar sua atenção para isso daqui. Quando o anjo vinha, agitava as águas, aí devia ter aquele alvoroço, a Bíblia aqui não fala, eu que estou dizendo, devia ter aquele alvoroço das pessoas, fazendo o quê? De tudo para entrar naquele tanque, se jogar na água. Então, na hora que o anjo agita a água daquele tanque, o que acontece ali? Por que as pessoas deviam ter ficado agitadas para ver quem que ia primeiro? Porque ali se abria uma oportunidade óbvia e clara de cura do que fosse a doença que aquelas pessoas tivessem no corpo. Então ali naquele momento Deus abriu uma porta de cura naquele tanque. Mas eu quero te dizer que Deus também hoje nos dá uma oportunidade. Deus hoje nos dá oportunidades 1000. Ele abre portas para mim e para você, seja na área que for da nossa vida. Mas às vezes no momento que Deus abre uma porta para nós, nos dá uma oportunidade, muitos ficam o quê? Ficam esperando o tempo certo para entrar naquela porta que Deus já abriu, que já está aberta, que Deus já disponibilizou, Deus já preparou a oportunidade, a pessoa fica esperando o tempo certo para entrar na porta que Deus já abriu. Pastora, mas não existe esse negócio de tempo certo. Eu ouço vocês falarem que lá em Eclesiastes a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Sim, com certeza, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma oportunidade que já surgiu, uma oportunidade que Deus já deu, uma porta que Deus já abriu, e a pessoa ela fica parada ainda esperando o tempo certo para entrar. Não, de maneira nenhuma. É sobre isso que eu quero fazer, é sobre isso que eu quero falar nesse momento. Não estou pregando sobre isso, mas eu senti de Deus de trazer essa atenção sobre isso, porque eu fiquei imaginando aquelas pessoas doentes, como que elas não ficavam apavoradas quando o anjo vinha. Quando o anjo vinha e trazia aquela oportunidade ali para eles, enviado pelo Senhor. Então isso me chamou a atenção e eu acredito que alguém aqui está precisando ouvir isso, ou algumas pessoas estão precisando ouvir isso, porque às vezes Deus te dá uma oportunidade, Deus te abre uma porta e você ainda fica meio indeciso, você ainda fica meio em cima do muro, você ainda fica meio insegura, você ainda fica assim pensando, esperando a hora certa é a hora que Deus fala. A hora certa quem escolhe é Deus, a hora certa, o momento certo, o tempo oportuno, é a hora que Deus te abre a porta e fala que é sua. Então, aí o que acontece? Muitos acabam o quê? Com esse negócio de esperar a hora certa para entrar e abraçar a oportunidade que Deus já deu, elas acabam o quê? Até perdendo a oportunidade. A porta está ali, a oportunidade está ali, e você está aguardando o tempo certo. Isso se chama, sabe o quê? Procrastinação. Procrastinação. Quanto mais você procrastina, menos oportunidade você tem na sua vida. Veja, de novo eu estou falando. Eu não estou pregando sobre isso. Mas aqui abre um leque para a gente poder falar disso, porque o povo estava ali desesperado, aproveitando toda a oportunidade, porque o anjo nem vinha todo dia. Ele vinha de vez em quando, mas quando vinha o povo queria abraçar a oportunidade. E aí o que acontece? Deus está mandando eu e você, nós estarmos o quê? Preparados para aquilo que está por vir, portas que Deus vai abrir para você, que Deus vai abrir para mim. E nós precisamos o quê? Estar preparados para a gente poder entrar nessas portas. Deus vai te dar oportunidades. Está ouvindo? Deus vai te dar oportunidades. Eu não sei em que área da sua vida. Eu não sei, eu prego, mas é o Espírito Santo que fala com você. Deus vai te dar oportunidades. Deus vai te abrir portas. E Ele quer que você esteja preparado para que na hora que Ele abrir, para que na hora que Ele colocar a oportunidade diante de você, você não fique ali olhando para a direita, para a esquerda.
Você não fica ali esperando o tempo certo, não, para você entrar na porta que Deus abriu, porque se Deus colocou a porta ali, Ele abriu na tua frente a porta, você tem que entrar. Você sabe que é de Deus, você tem certeza que foi de Deus que te deu aquela oportunidade. O que mais que você tem que fazer? O que mais eu tenho que fazer, pastora? Você precisa o quê? Entrar por essa porta, abraçar essa oportunidade e tomar posse do que é seu. O povo aqui, eles deviam mergulhar naquela água, caíam por cima do outro, mas não tinha essa. Só o primeiro era curado. Então fique atento. Não fique com esse negócio de eu vou esperar a hora certa, a hora certa. A hora certa é a hora que Deus fala. Deus falou, Deus abriu a porta, essa é a hora certa. Aqui, continuando no texto, João capítulo 5. Eu vou ler o verso 5 de novo, depois eu já vou ler o 6. Um dos homens que se achavam ali, naquele lugar ali, ele estava paralítico havia 38 anos. Meu Deus do céu, não é a primeira vez que eu prego sobre essa palavra. Uma pessoa paralítica há quase 4 décadas. E ali todos os dias, naquele cenário, onde tinha um monte de gente doente, cada um com uma moléstia, cada um com um problema. E aquele homem estava ali vendo que cenário? Vendo o cenário de outras pessoas serem curadas. Ele estava ali vendo o cenário de outras pessoas abraçar a oportunidade que tinham. E ele ficando para trás, e ele ficando para o final da fila. E aqui a Bíblia diz no verso 6, que quando Jesus viu aquele homem, viu esse homem, soube quanto tempo estava doente. Eu gosto muito de frisar essa parte. Por que a Bíblia coloca isso? Querido, eu não acredito que nada que esteja na Bíblia seja por acaso e seja sem propósito. Eu não acredito. Aqui diz que Jesus viu o homem e soube quanto tempo estava doente. A Bíblia não frisa que ele olha e fala, nossa, o homem é paralítico. Ele tem perna, mas ele não anda. Não, ele não olha para aquilo. Embora ele, lógico que ele sabia. Mas a Bíblia diz que ele olha para ele e ele vê o tanto de tempo que ele está ali. Naquela mesma situação. Doente, sem poder andar, sem sair do lugar. Não mudando nada. Na mesmice. Porque uma pessoa paralítica, ela é paralisada, ela não sai do lugar, então ela está sempre no mesmo cenário. Ela está vivendo sempre a mesma coisa. E aqui diz o quê? Que Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente. E perguntou a ele, você gostaria de ser curado? Eu parei e pensei, poxa vida, né? Muitas pessoas falam, mas às vezes você vê outras pessoas, né, pregando sobre essa palavra, mas, meu Deus, Jesus já não viu como estava paralítico? Ainda pergunta se ele queria ser curado. Quem que ia virar e falar, não, Jesus, eu não quero ser curado, eu quero continuar paralítico? Lógico que não, mas o intuito de Jesus não era esse. O intuito de Jesus era despertar outra coisa nele. Era despertar outro lado naquele paralítico que não fosse nem as pernas. De primeiro não ia ser as pernas, é claro que ia chegar lá. Mas de primeiro não é as pernas. Às vezes a gente chega diante de Jesus e a gente quer, né, aquela coisa e rápido e logo, mudança geral 100%. Não, com cada um é de um jeito. Não me pergunte por quê. Com toda absoluta certeza é por causa de nós mesmos, não é por causa de Deus. Deus está no controle, Ele pode mudar uma pessoa do noite para o dia, mudar um coração, mudar uma situação, com toda certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas muitas vezes com alguns é mais rápido o processo, com outros é mais demorado por conta da própria pessoa que está vivendo o processo. Então aqui Jesus queria tratar algo na vida daquele homem e que não era de cara a paralisia. Então quando Jesus vira e fala para ele, você gostaria de ser curado? Ou seja, você quer ser curado? Jesus pergunta, você quer? Talvez aquele homem queria de verdade sim ser curado, mas lá atrás, lá no começo, há vários e vários anos atrás. Mas com o passar dos anos, isso é eu que estou aqui, tá? Falando, a Bíblia não está relatando aqui. Mas com o passar dos anos, ele não quisesse mais, ele já estava talvez acomodado. Já havia aprendido a conviver com aquela paralisia, com aquela doença, com aquele problema, com aquele mal.
acostumado com a ideia de não poder andar. Já estava habituado. Já devia ter pessoas que faziam as coisas para ele. E se não tivesse alguém que fizesse também, ele ia ficar sem. Porque ele estava vivendo isso há 38 anos. Com muito, mas muito bem menos do que isso. Uma pessoa consegue adquirir um hábito e não mudar. Eu não sei quantas semanas que você quer a pessoa fazendo aquilo repetidamente, já comprovado, se torna um hábito, que dirá 38 anos. Então, na cabeça dele, ele não era paralítico só nas pernas, ele era na cabeça, ele era na mente, ele era no coração, ele era no emocional, porque aquilo ali já tinha tomado conta da vida dele. Aí o que acontece? Ele já havia aprendido, às vezes, a conviver com aquela situação na vida dele. E ainda assistindo os outros andarem, falarem, ouvirem, serem curados. Porque aqui nós vamos ler que ele fala para Jesus. Nós vamos ler que ele diz, ele mesmo está falando, que quando ele tentava chegar no tanque, o outro chegava na frente e era curado. E se aquele outro era o primeiro, ele via a pessoa ser curada na frente dele. Então, além dele ter aprendido, ficado ali convivendo com aquele mal na vida dele, ele tinha que aprender a conviver com a insatisfação e com a frustração de ver todo mundo vivendo aquilo que ele gostaria de viver. Você já conhece uma pessoa assim? Você conhece uma pessoa que deseja viver uma mudança aqui, uma mudança ali, ver aquele parente convertido, ver aquela pessoa curada, e ela assiste e vê e contempla isso que ela deseja viver na vida dela, mas não vive, e ela contempla na vida das pessoas. E ela acaba se acostumando, como se ela não tivesse direito e só os outros pudessem. Aí ela começa o quê? Só a celebrar o que o outro conquista. Então ela começa o quê? Já viu aquelas pessoas que celebram com o outro? Ai, o outro conquistou, o outro isso. Pastora, mas não é para fazer isso? Lógico que é. Mas quem disse que é só no outro? Quem foi que falou que é só na vida do outro? Quem foi que falou que é só na casa do outro? Quem foi que disse? Não, de jeito nenhum. Isso é na vida do outro e isso é para você também. Isso é para tua casa também, isso é para tua vida também. Acorde, desperte, verso 7 de João 5, continuando o texto. Aí ele vai e responde para Jesus. Jesus pergunta se ele quer. Aí ele vai e responde para Jesus: eu não posso, Senhor. Primeiro que não foi nem isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou para ele se ele podia ou não. Jesus perguntou: você quer? Aí ele vai e responde: eu não posso. Respondeu o paralítico: porque não tenho ninguém para me ajudar. Como se na cabeça dele, a Bíblia diz o quê? Que a boca fala do que é cheio o coração. Então ele começa a falar: eu não posso. Por quê? Porque não tem ninguém para me ajudar. Mas espera aí, então na cabeça dele, no consciente e no inconsciente dele, para ele ser curado ele precisava de alguém. Então, primeiro ponto, para ele ser curado eu preciso de alguém. E depois você vai ver que ele foi curado e ele não teve ninguém ali para isso. Foi a primeira coisa, foi o primeiro engano que a paralisia instalou naquele homem, o engano de achar que ele precisava de alguém para ser curado. Volto a dizer que você deve estar falando: pastora, mas como é que é esse negócio? Quer dizer que a gente não precisa dos outros? Nós não podemos. Eu já ouvi falar que nós não vivemos sem um outro, que nós não vivemos sozinhos, que ninguém caminha sozinho. Sim, claro. E também não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você colocar estigmas, você colocar barreiras, você colocar impedimentos para Deus abençoar a tua vida, você colocar coisinhas e pedrinhas no caminho, no seu próprio caminho, para que Deus não possa te alcançar e mudar a tua história. Esse homem aqui falou: eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele começa a ficar naquela posição de vitimismo, de coitadismo. Meu querido, a pessoa que é cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela não agasalha o vitimismo na vida dela. O inimigo até tenta jogar esse laço nela, mas ela não aceita. Ela não se enxerga assim, ela já enxergou quem ela é em Cristo. Não adianta o inimigo querer vestir nela a roupa do vitimismo, que ela não vai aceitar. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se vitimiza, ela não se acha coitadinha, pobrezinha, isso não existe. Independente do que ela passe, ela sabe o tamanho do Deus que cuida da vida dela. Ela sabe que ela depende do amor dele. Então ele já começa a colocar: eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água.
Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Lembra que eu falei que eu ia ler isso? Sempre entra um antes de mim, Jesus. Ou seja, o João foi curado, a Maria foi curada, a Teresa foi curada, o Pedro foi curado, o Tiago foi curado, o fulano, o A, o B, o C, o D. Eu, nesses 38 anos, ele estava querendo dizer aqui de uma forma subliminar para Jesus. A Bíblia não fala, mas nós estamos aqui, cogitando, fazendo cogitações. Ele diz aqui por trás dessa fala para Jesus: eu estou aqui durante 38 anos, e o senhor tem ideia de quantas pessoas que eu já vi serem curadas nesse tanque? Enquanto eu tentava ir ser curado e eu não fui. Então esse homem carregava frustrações. O problema dele era muito maior que a paralisia. Então o que acontece? Jesus faz o que, pastor? Jesus senta e vai conversar com ele. Jesus senta e fala: esse homem precisa de amor, esse homem precisa de atenção, ele está se sentindo um coitadinho, ele está se sentindo deixado, ele está se sentindo abandonado. Não, meu querido, lógico que não. Jesus não faz nada disso. E eu fico imaginando Jesus só escutando. E sabe o que eu aprendo? A Bíblia não fala, mas se a Bíblia não cita que Jesus fala nada sobre esse comentário, significa que Jesus só escutou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem coisas que é melhor você ficar quieto, que tem coisas que é melhor você só escutar, que às vezes a melhor resposta é o silêncio. Jesus aqui não responde nada para aquela lamuriação do homem, nada. Não briga, não discute, não dá um cala-boca nele, não. Olha isso. Quando ele termina de falar no versículo 7, olha o que já entra o versículo 8. Mas antes da gente ler, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, eu não posso esquecer. Quando ele fala para Jesus: eu não posso. Você não precisa, você que não tem a Bíblia e não está lendo, não tem problema, que eu vou ler para você. Filipenses 4,13. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele podia fazer algo, ele podia sim se levantar. Querido, você pode fazer o que Deus pedir para você fazer com a força que Cristo te dá. Ou seja, a força que você precisa para realizar qualquer atividade está aqui dentro da palavra. Não está no amigo, não está no colega. Eu posso fazer tudo que Deus me pede, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler de novo. Eu posso, não é qualquer um que está falando aqui não. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, não é uma ou outra, é todas. As mais fáceis, as mais difíceis, as mais desafiadoras. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede. Como? Com o quê? Com um amigo, com um conselho, com dinheiro? Não, com a força que Cristo me dá. Precisa de força para fazer alguma coisa? Está com dificuldade de fazer alguma coisa? Está se sentindo pequeno? Está se sentindo limitado porque nós somos mesmo? Aqui está a tua força para você fazer. Você só não faz se você não quiser. Se você não quiser disponibilizar e usar a força que está aqui para você, tudo bem, escolha a tua. Mas que Ele está te dando, Ele está te dando. Significa que o quê? Em Cristo não há impossibilidade. Diga comigo: em Cristo não há impossibilidade. O que acontece hoje é que muitas pessoas só querem. Já ouviu isso? Eu vi essa frase e eu anotei. E coube bem aqui nessa mensagem. Muitas pessoas hoje só querem e não decidem. Se você gostou, escreve aí. Vai te ajudar. E vai ajudar outras pessoas também. Muitas pessoas só querem e não decidem. E quando decidem, não agem. É sobre isso que eu estou pregando. Tanto que o título da mensagem hoje é bem óbvio, né? Se chama ação. Ação. Porque é bem pertinente com aquilo que a gente está falando. Aquele homem não tinha decidido ainda. Lembra? Muitas pessoas querem, mas não decidem. Quando decidem, não agem. Aquele homem não tinha decidido ainda. Ele não tinha tomado uma decisão de fato ainda. Por isso ele não tinha agido. Ele só queria. E olhe lá que ele queria, porque ele disse para Jesus:
Eu não posso. Olha só o verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se. Lembra que eu te falei que Jesus não ficou ali dando conversa para a lamúria dele? Querido, não dê com Deus filho para a lamúria, não. Nossa, pastor, mas se alguém vier abrir o coração, a pessoa estiver chorando, a pessoa estiver se sentindo assim, tudo bem, a gente ouve, a gente abre o coração, a gente senta ali, não tem problema nenhum. Abre o ouvido. Tem pessoas que precisam ser ouvidas, sim. Mas tem pessoas que, para ela mudar, se você sentar e ficar lamuriando junto com ela, ouvindo a lamúria dela, você vai estar lamuriando junto com ela, com dozinha dela. Não, tem pessoas que você tem que pôr para frente. Tem pessoas que você tem que falar: vamos, levanta. Ah, eu não posso. Pode. Filipenses 4,13 diz que você pode. Ah, pastora, que insensível. Não, há casos e casos, querido. Você viu que tudo aqui eu estou dando uma explicação para você, porque às vezes a gente fala, a pessoa pode entender errado. Jesus vira para ele e fala: levante-se. Talvez se tivesse alguém perto, fala: olha só como esse cara é insensível. Olha só como Jesus é insensível. Rapaz, como é que pode? O paralítico lá, o coitadinho, quase 40 anos sem andar. Jesus chega. E ele está falando: ai, Jesus, eu tanto tempo aqui, a hora que eu vou tentar eu não consigo, a hora que eu vou tentar eu não consigo. Mas ali Jesus não foi para ser companheiro de lamúria de ninguém. Jesus foi para mudar a história, querido. Jesus não chegou na minha vida e na tua vida agora através dessa mensagem, desse vídeo que você está me ouvindo à toa, não. Jesus não me trouxe aqui para ele ser teu companheiro de lamúria, não. Ele te entende, ele te compreende, ele sente a tua dor, ele quer enxugar as suas lágrimas, mas ele não quer alisar a tua dor, ele quer curar ela. Amém? Ele quer curar a tua dor, ele quer trazer o que você precisa, querido. E em Jesus tem tudo que você precisa. Só nele tem tudo que nós precisamos. Amém? Aí alguém podia falar: nossa, que homem sem educação. Não, Jesus vira para ele no verso 8, Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Querido, às vezes eu leio esse versículo todos os dias. Todos os dias, porque você deve falar isso para a sua carne. Nós devemos falar isso, eu falo isso para mim mesmo. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Por quê? Porque o que tem de situações, o que tem de pessoas, o que tem de vozes que tentam circunstância, que tentam impedir você de se levantar do lugar que você está. Seja um lugar aqui, esse homem era um lugar de paralisia, de estagnação. Imagina uma pessoa num lugar, num cenário, no mesmo lugar o tempo inteiro por 40 anos. É desesperador. Então aqui Jesus vira e fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Não adianta levantar se você não pegar a sua cama. E não adianta levantar e pegar a sua cama e não sair do lugar, meu amigo. Ande. Jesus aqui dá 3 palavras de comando para aquele paralítico. Qual, pastora? Levante-se, pegue e ande. Você já parou para pensar? Presta atenção nessas 3 palavras. Levante-se, pegue e ande. Você notou alguma semelhança nessas 3? Vou te falar agora. Você reparou que nenhuma delas Jesus disse: vou te levantar, vou pegar para você e vou andar por você? Não. Jesus transfere para ele: pegue, levante, pegue e ande. É tudo ele. Jesus só dá a voz de comando. Mas não é uma simples voz de comando. Naquela palavra que Jesus vai falando, ali Deus está capacitando ele a fazer. Amém? Quando Jesus fala levante-se, naquela palavra levante-se, Jesus está dando a ele a capacidade de se levantar. Aleluia. Na hora que Jesus fala pegue, Jesus naquela hora está disponibilizando o céu, está disponibilizando para ele a capacidade de pegar. Na hora que Jesus vira e fala para ele ande, naquela hora o céu está dando para aquele paralítico a capacidade, através dessa palavrinha, de andar, de viver, de um novo tempo. Amém? Glória a Deus. Jesus fala ande.
Ou seja, vai, filho, vai para o novo tempo. Aleluia! Jesus está falando para ele, até hoje foi assim, mas a partir de agora vai ser diferente. É um novo ciclo, é um novo tempo, é uma nova fase. Aleluia! E sabe por quê que Jesus dá as 3 palavras de comando e tudo diz respeito a ele fazer? Porque Jesus aqui estava dando uma lição para aquele paralítico. Lembra que eu disse mais cedo? Que muito mais interessado em curar as pernas dele, Jesus queria tratar ele. O problema dele era muito maior. Jesus aqui estava dando uma lição para ele. Qual, pastora? Que a cura que ele queria lá atrás, no início dos 38 anos, e que às vezes hoje ele já não queria tanto, porque talvez ele já estava desistindo, ou já tinha desistido, porque ele já estava ficando cansado, acomodado, amortecido, em depressão. Ela estava onde? A cura que ele queria lá atrás, nas atitudes que ele mesmo ainda não havia tomado. Aleluia, amém? As atitudes, a cura que aquele paralítico queria lá 38 anos atrás, e que hoje talvez não quisesse mais tanto como antes, ela estava nas atitudes que ele ainda não tinha tomado. Por isso que Jesus fala, levante-se, pegue e ande. Era tudo com você, cara. Era como se Jesus estivesse falando, é contigo, rapaz. Eu só estou aqui para te dar a força que você precisa, mas fazer o que tem que fazer, eu não posso. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Olha que coisa séria. Pastora, mas Jesus não levanta, porque você disse aqui que Jesus não disse, eu vou te levantar. Claro que levanta. Ele levanta na minha atitude de obediência, de falar, eu vou fazer, Senhor. Eu vou obedecer. Ele fala, então agora eu vou te ajudar. Você já tentou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Fala aí. Você que está me ouvindo aí, você já tentou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Você já tentou ir lá, uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que não gosta de limpar a casa, de lavar louça, disso, daquilo. Aí a pessoa deixa ali aquela pia cheia de louça, caindo louça para tudo quanto é lado. Aí você chega na casa dela, 1, 2, 10, 20 vezes, e você sempre vê aquela mesma novela, aquela monte de louça suja, a pessoa não lava. Aí um dia você chega lá, vai bater um papo, tomar um café, ai fulano, eu vou te ajudar, vou lavar essa louça. Você vai lavar a louça todinha. Você deixa o negócio brilhando. Você dá as costas, vai embora para sua casa. Passa uma semana, você volta lá para tomar mais café que aquela pessoa. Você chega lá, está pior do que estava. Sabe por quê? A pessoa não quer ser ajudada. A pessoa é preguiçosa, ela não quer ser ajudada. Ao invés dela pegar aquele embalo ali que você lavou e manter o negócio limpo todo dia para não virar aquilo lá, não. Então, o que Jesus fala aqui? Vai e faz a sua parte. Levanta, pegue e ande. Então Jesus levanta sim, mas o primeiro passo quem dá sou eu. Ele abre o mar sim, mas quem estende a mão para ir para cima do mar sou eu. Ele faz sim, ele põe um chão sim, mas quem põe o pé primeiro para vir no chão sou eu. Por quê? Porque ele respeita a minha e a sua decisão. Ele respeita no nosso livre-arbítrio que nós vamos decidir. Mas o que Jesus estava ali ensinando para aquele paralítico, que hoje está ensinando para mim e para você, depois de tantos 1000 anos, e abrindo os nossos olhos, é o quê? Que Deus não vai nos tirar, ouça isso. Aquele paralítico estava naquele lugar ali. Deus não vai nos tirar do lugar que Ele já nos deu força e autoridade para sairmos sozinhos. Ele já deu força e autoridade, então a gente vai sair sozinho entre aspas. A decisão é nossa. Então Deus não vai nos tirar do lugar que Ele já nos deu força e autoridade para a gente sair. Olha que coisa séria. Anote isso aí. Ele não vai fazer isso. Pastora, Deus pode fazer tudo? Pode, não tenho a menor dúvida disso. E Ele faz tudo, menos a minha parte e a sua. Então Ele pode e faz tudo, menos o que Ele já nos capacitou para fazer. Por quê? Porque Ele já me capacitou para fazer. Então agora eu tenho que fazer.
Com a força que Ele me deu, lembra? Filipenses 4:13? Posso fazer tudo que Deus manda eu fazer, com a força que Cristo me dá. Exemplo, o cego. Jesus vai curar o cego. Ele passa lama nos olhos do cego. Ele suja, ele lambuza o olho daquele homem. Naquela hora ele está curado. Pastor, ele já está curado. Ali ele já está com a cura dele. Ali já estava pronto, ali já estava feito. Já estava com ele a cura. Mas ele só enxergou, mas ele só viu que ele estava com a cura quando ele foi fazer a parte dele, que foi lavar o rosto. Passar a lama era com Jesus, curar era com Jesus, mas lavar o rosto para ver a cura era com ele. A Bíblia não fala que Jesus foi lá, coitadinho, sujei o rosto dele, não, falou, vai lá e lava. Agora é contigo, porque a bênção já está com você, já está pronto, e Deus está falando para mim e para você. Olhe para a palavra de Deus, olhe quantas promessas que estão aqui, que não são coisas que Deus vai fazer, não, são coisas que Deus já fez, mas agora lavar o rosto é comigo e com você. Então aqui Ele não vai me tirar do lugar, que Ele já me deu autoridade e força para mim sair, nem a mim, nem a você. Deus não criou filhos inúteis, sabia disso? Deus não criou filhos inúteis. Não espiritualize aquilo que é para você se posicionar, aquilo que Deus já mandou você fazer. Já viu aquelas pessoas que querem ser libertas de um vício, mas não são? Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu vou te explicar o que a grande maioria vive. Por que aquelas pessoas querem ser libertas de um vício e não são? Porque elas só querem. Elas só querem, mas ainda elas não decidiram de verdade. E quando decidem, não agem. Mas o que é agir, pastor? É empregar esforço. É empregar esforço para viver aquilo e obter aquilo que ela quer. Ah, eu quero, mas não adianta só falar que eu quero, se você não aplicar esforço para obter. Jesus está te perguntando, o que você está fazendo para obter isso? Pode ser na família, no trabalho. Aquelas pessoas que não se converteram a Jesus ainda, não mudaram de vida, ou que estão na igreja há anos, anos e anos, luz, ouvindo a palavra, continua a mesma coisa, não mudou nada, não mudou absolutamente nada, o coração da pessoa está igual, até pior. Por quê, pastora? Porque ela só quer mudar, mas ela não decidiu de verdade mudar, não se esforçou para isso, não empregou esforço, não ora, não busca Deus, não jejua, não se rende ao Senhor, não deixa Deus tirar o ego, não deixa Deus tirar o orgulho, a pessoa vai morrer do mesmo jeito. Porque não teve aquela decisão de verdade, não teve ação de verdade. Ela só quer, é igual aquele marido, aquela esposa que precisa mudar. Ah, eu quero tanto um lar mais diferente, mais unido, mais amoroso, um casamento. Pois é, a mudança do seu casamento está na educação que você ainda não teve, nem com o seu marido, nem com a sua esposa. Aqui eu poderia ir longe, mas eu não posso já ultrapassar, já estou indo muito além do tempo que eu iria gastar aqui. Muitas pessoas, queridos, arranjam desculpas para não saírem da sua condição. O verso 7 ele fala, eu não posso, e Jesus manda ele fazer o que eu já disse aqui. Verso 9, para a gente encerrar e orar. Imediatamente, depois que Jesus dá as 3 palavrinhas de comando, imediatamente o homem fica curado. Ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar. Ele conseguiu fazer as 3 coisas. Ele foi curado, pegou a maca e andou, que foi o que Jesus falou. Então, meu querido, a sua cura, a sua resposta está na decisão e na atitude que você ainda não tomou. Não tomou ainda. O que isso significa, pastora, que chegou a hora da mudança? Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos aonde você está. Se você está dirigindo agora, não feche os olhos, mas mantenha-se ligado aqui, a fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui agora diante da Tua palavra, essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, na minha vida. Deus, em nome de Jesus que eu tenho lido, e o Senhor tem tratado comigo, Pai, e o Senhor me trouxe aqui nessa hora para repartir esse pão com o meu querido, e com a minha querida que me ouve agora. Eu não sei o que ela está vivendo, o que ele está vivendo, eu não sei o dilema, eu não sei a situação, eu não sei, Pai, qual é a atitude que essa pessoa precisa tomar, eu não sei, Pai, o que ela está esperando. Às vezes Deus pegar ela no colo e tirar ela dessa situação, mas Deus não vai fazer isso, pelo contrário, Ele já deu a força e a autoridade e capacidade
dessa pessoa sair daí, ela se levantar. Então, Pai, que essa pessoa pare de se martirizar, pare de se hostilizar, pare de se vitimizar e comece a falar: Deus, me ajuda a usar a força e a autoridade que o Senhor já me deu para eu poder sair daqui. E ela vai ver que a mudança que ela queria ter tido, estava na decisão e na atitude que ela não tinha tomado, e que ela entenda que não adianta só querer, não, seja o que for. Eu usei aqui o exemplo de vício, disso, daquilo, mas são N situações, em N áreas da vida. Não adianta só querer, não. Tem que decidir depois de querer, e depois de querer e decidir, tem que agir, tem que empregar esforço para que isso aconteça. Então, o que a gente aprende? Que muitas coisas não acontecem na nossa vida, não é culpa de Deus, não é culpa do teu pai, da tua mãe, não, é sua culpa, porque você só quer, você não decide, se decide não age. Deus tem misericórdia, Pai, nos muda e nos transforma através dessa palavra, onde ela vem nos despertar e nos trazer, Pai, este entendimento, e nos trazer a consciência daquilo que estava faltando a gente fazer, para a gente sair dessa situação, e para a gente mudar a nossa vida e o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu cubro agora de oração todos que nós temos orado. Eu cubro de oração o Valdir, Senhor, a mãe da Astrude, a Ivone, Senhor. Eu cubro de oração a mamãe da Marina. Eu cubro de oração a pastora Marilza, a irmã Neide Chible. Eu cubro de oração o Enzo, Pai, o Yuri, a Rose, todos que nós temos aqui orado e colocado diante do Senhor, diariamente, Pai, com cura, com milagre, com resposta do céu, com aquilo que era para os homens impossível se tornando possível, em nome de Jesus. Oramos por cada pessoa que me assiste, cada lar, e abençoamos o nome poderoso de Jesus. Amém. Você que crê, diga amém comigo. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado, querida. Até uma próxima oportunidade, querendo o Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe e fica na paz. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade